Olá a todos, vamos para mais uma aula de álgebra, né? De matemática, é claro. Falamos hoje sobre coeficiente e parte literal de um termo algébrico, tá? Então, o termo algébrico, ou também chamado de monômio, tá? No 8º ano, nós vamos chamar esse termo algébrico de monômio. É uma expressão algébrica composta por uma parte literal e um coeficiente numérico, isto é, por letras e números. Então, a parte literal são as letras e os coeficientes numéricos são os números, tá bom? Então, vamos lá. Coeficientes são os números, parte literal são as letras. Isso aqui é muito importante para que vocês entendam a materinhazinha de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 9x. 9x, ó, o coeficiente é 9 e a parte literal é x, tá bom? Menos x, bora. Presta atenção agora, aqui a gente não vê o númerozinho que está acompanhando o x. Quando isso acontece, é porque existe aqui o 1. Quantos x eu tenho aqui ao todo? Um só tá me aparecendo um aqui, então eu não preciso colocar esse 1. É como se eu falasse assim, 1000. 1000, você precisa falar 1.000 para saber que é 1000. Se eu colocar isso aqui, ó, vocês sabem que é 1000, que é 1.000. Eu não preciso falar 1.000. Então, no x é a mesma coisa. Eu não preciso falar 1x. A gente apenas fala x, tá bom? Então, quando eu tenho assim, menos x, é porque eu tenho a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos 1x, tá bom? Ou se eu falasse x sozinho é a mesma coisa que 1x, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui no coeficiente o menos 1, tá bom? E a parte literal é a letra. Percebe que o sinal acompanha o coeficiente, não pode deixar de colocar. Agora aqui, y ao quadrado, ó, eu tenho um y só, tá? É como se fosse 1y ao quadrado. Então, o coeficiente é 1 positivo, porque não tem sinal de menos, e a parte literal é y ao quadrado, tá bom? Agora aqui, menos m sobre 5, bora. Vamos prestar atenção aqui, ó, menos 1m. Então, aqui eu tenho como se fosse menos 1m sobre 5. Se o coeficiente é um número, esse número ele pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional. Então, aqui, ó, é a fração, é esse número racional menos 1/5. O coeficiente, então, é menos 1/5 e a parte literal é só a letrinha, m, tá bom? Agora, gente, aqui, ó, a letra, ela tem o expoente, tá? E esse expoente, ele vai junto com a letrinha, tá? Agora, vamos lá. Termos semelhantes. Vamos no termos semelhantes aqui. Que quando a gente fala semelhante, a gente sabe que o que é semelhante é o que é igual, né? De um e do outro. Então, os termos semelhantes são as partes literais iguais. São as partes das letras iguais, tá? A gente não pode esquecer que parte literal são as letras. Então, quando tem as letrinhas iguais, eles são termos semelhantes. Exemplo aqui, ó, o 4x e o menos 6x. Tá vendo? As letrinhas são iguais. Y sobre 9 e 6y, ó, letrinhas iguais. 7x ao quadrado, ó, aqui é x ao quadrado e menos x ao quadrado. Então, são letrinhas iguais, tá bom? Agora, x ao quadrado e x não é a mesma coisa, tá bom? Aqui é x ao quadrado, aqui é x puro, tá bom? Igual se fosse x ao cubo e x ao quadrado, também são diferentes, tá? Ó, x ao quadrado é diferente de x ao cubo, que também é diferente de x sozinho, tá? E são tudo termos semelhantes diferentes. A ao cubo e menos 5a ao cubo também são semelhantes, tá bom? Então, isso são termos semelhantes. Agora, valor numérico. Vamos ver o que é valor numérico? Ah, é muito legal isso aqui, vocês vão gostar, quer fazer continha. O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras. Então, vocês viram na outra aula que eu falei que a letrinha é uma variável e que ela vai mudar de acordo com o valor que eu vou colocar para ela? Então, é isso. Então, para calcular o valor de uma expressão algébrica, nós devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Agora, a gente vai encontrar um valor
para a letrinha, para a expressão. Então, na letrinha, eu vou tirar a letrinha, substituir pelo número, tá bom? Lembrando que entre o coeficiente e a letra, a operação é de multiplicação. Lembra que eu falei com vocês? Entre o número e a letra, a gente tem um vezes escondido, tá bom? Exemplo, ó. Calcule o valor numérico da expressão algébrica 7x² menos 8. Essa é a expressão. Para x igual a 4. Então, o x é igual a 4. Eu vou tirar o x e vou colocar o x. No lugar do x, eu vou colocar 4. Então, no lugar desse x que está aqui, ele vai sair e vai entrar o 4 no valor dele. Lembrando que entre o número e a letra, nós temos o vezes. Então, vai ficar... Vou repetir a expressão aqui, tá? Aqui eu tenho um vezes. Então, vai ficar assim, ó, 7 vezes. O x agora vai valer 4. Então, 4 ao quadrado, não pode esquecer, menos 8. Aí, ficou assim, ó, 7 vezes 4 ao quadrado menos 8. Isso aqui ficou uma expressão numérica, muito fácil de resolver. Vamos resolver primeiro a potenciação, não é isso? Então, vamos repetir, 7 vezes 4 ao quadrado é igual a 16, né? Então, ficou 7 vezes 16 menos 8. Entre vezes e menos, a gente faz quem primeiro? O vezes. 7 vezes 16 dá 112. 112 menos 8 dá quanto? 104. Aí, o valor numérico de 7x² menos 8 para x valendo 4 é quanto? 104. Se eu colocasse 5 aqui, a resposta seria diferente. Se eu colocasse 10, a resposta seria diferente. Então, a resposta vai variar de acordo com cada valor que eu coloque aqui. Por isso que essa letrinha é chamada de variável, tá bom? O outro exemplo aqui, ó. Calcule o valor numérico da expressão menos 2x sobre 5 mais 3. Então, essa é a minha expressão algébrica. Para x valendo 10. No lugar desse x, eu vou colocar 10. Então, vamos lá. Copiei novamente a expressão algébrica aqui. E vou substituir agora, ó. Aonde tem x, eu vou colocar 10. Então, vai ficar menos 2 vezes, porque aqui entre um número e a letra tem vezes. 10 mais 3. E aqui, ó, 2x sobre 5, tá bom? Vamos lá. Eu vou resolver primeiro aqui, ó, uma multiplicação. Vou resolver essa multiplicação primeiro. Menos 2 vezes 10 vai dar menos 20, né? Porque menos vezes mais dá menos. Então, menos 20 sobre 5 mais 3. Agora, toda fração é uma divisão, tá? Se é uma divisão, vou resolver essa divisão aqui primeiro, depois vou resolver o mais, tá? Menos dividido por mais dá menos, 20 dividido por 5 dá 4. Então, 20 dividido por 4, menos 4. E eu tenho mais 3 para adicionar aqui. Menos 4 mais 3 dá menos 1, né? Porque aqui, ó, é subtração, né? Porque os sinais são diferentes e o sinalzinho do maior. Então, menos 4 mais 3 é igual a menos 1. Então, para x igual a 10, essa expressão algébrica tem como resultado menos 1. Se eu colocar outro valor para x, vai me dar um outro valor diferente e assim por diante. Por isso que a letra na expressão algébrica é chamada de variável, tá bom? Então, nossa aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, gente!